Coisa boa estar aqui com vocês. Coisa boa a gente poder compartilhar do Evangelho, compartilhar a palavra. Congresso bom, muita gente boa, muita gente bonita. Pedro Felipe também está aqui. A liberdade é desde a época do seminário e não vai mudar. Mas é muito bom, gente, muito bom a gente ter esse tempo para pensar sobre aquilo que nos faz cristãos. Afinal, ser cristão é ter vida cristã, é caminhar nessa ideia de vida cristã. E eu queria conversar com você nessa noite para a gente abrir esse tempo. Lá na primeira carta de Pedro, você podia abrir, por favor? É bom quando o pregador faz pose para a foto. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Eu estou com medo de picar o pé nesse violão aqui, mas acho que não vai acontecer. Eu sou levemente estabanado. Se eu não derrubar água, já está de bom tamanho. 1 de Pedro, capítulo 4. Eu vou ler todo o capítulo. Eu estou lendo uma versão um pouquinho diferente, provavelmente, da que você está usando, mas se acompanha aí na que você tem. Não? Aqui mesmo. Obrigado. Portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado, para que, no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque basta que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras e idolatrias repulsivas. Eles, os ímpios, acham estranho que não vos juntais a eles na mesma carreira desenfreada de licenciosidade e vos difamam. Terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois é por isso que o evangelho foi pregado também aos mortos, para que, embora julgados segundo os homens quando na carne, vivam segundo Deus pelo Espírito. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e estai alertas em oração. Antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Vamos orar de novo? Pai, no nome de Jesus, fala o nosso coração nessa noite. Nós precisamos, ó Deus bendito, do Teu Espírito Santo agindo nesse lugar. Agindo, Deus, principalmente no nosso coração. Agindo, Deus, na nossa vida, agindo na nossa mente, agindo na nossa alma. Ó Deus, nós reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa inabilidade espiritual. Reconhecemos aqui, Deus, que não conseguimos por nós mesmos entender a mensagem do Senhor. Por isso é que clamamos, age em nós. Fala conosco nessa noite, ó Deus, e que a Tua palavra não volte vazia, como o Senhor prometeu nela mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto de piada ruim. Sabe? Aqueles negocinhos bem ruim mesmo. Tipo, como que você faz para um giz virar cobra? Você joga ele na água porque o giz boia. É horrível. Mas essas que me fazem rir. Ou, quem é o cara que mais bebe água no mundo? Ah, é o Otávio, porque eu vejo um monte de caminhão-pipa escrito água potável.
Por aí vai. E nessa, de vez em quando, para dar uma relaxada, eu procuro esses negócios na internet. E um dia eu achei uns negócios de crente. Bem ruinzinho mesmo. Tipo de crente. Já viu? Crente Faustão? Só aparece no domingo. Crente noiva. Só chega atrasado. Crente quiabo, escorrega de todo serviço na igreja. E é meio amargo. Crente porco espinho, que vive alfinetando os irmãos. A gente ri, a gente brinca. Só que eu parei para pensar nessa lista, e essa lista de tipo de crente, que é bem mais longa que isso, mostra para a gente exatamente o tipo de crente que nós não devemos ser. O tipo de pessoas que nós não podemos ser como servos de Deus, como servos de Jesus. Não dá para viver chegando atrasado, não dá para viver só como crente de domingo, não dá para viver alfinetando os irmãos. A gente precisa viver uma vida que vá muito além disso. E eu quero pensar justamente sobre esse assunto com você. Que tipos de crentes nós devemos ser? Que tipo de pessoas é esperado que sejamos? Olhando para esse texto de Pedro, que a gente pode conversar sobre isso. O apóstolo Pedro escreve a uma comunidade, escreve a um povo que sofria muito. Pedro escreve àqueles que são os crentes da dispersão. Gente que por causa da sua fé, por causa do seu amor a Jesus, por causa da sua devoção ao rei, tiveram que se espalhar pelo mundo conhecido. Gente que estava fugindo da perseguição e por isso sofria. Gente que sofria também não só por causa da perseguição em si, mas porque estavam espalhados, dispersos. Pensa, você viveu a vida inteira na sua igreja local. Criou raízes ali, grandes amigos, gente que te acompanha, gente que te mentoreia, gente que ora com você e ora por você, gente com quem você ora também. E de repente você tem que se separar dessas pessoas. De repente você está longe de todo mundo. Você olha para o lado e não tem aquele companheiro de oração, não tem aquele amigo que você via com frequência, não tem aquela pessoa para você conversar. Esses crentes da dispersão vivenciavam tudo isso. Sofriam demais, muito mais, provavelmente, do que qualquer um de nós aqui sofreu ou vai sofrer. Pedro, então, escreve 2 cartas para essa turma. 2 cartas para essas pessoas. Cartas não para bater, como Paulo muitas vezes fazia. Cartas admoestativas, cartas que visavam corrigir um monte de erros. Pedro escreve 2 cartas para encorajar aqueles irmãos. Pedro escreve 2 cartas para firmar a fé daqueles irmãos, para fortalecer a esperança daqueles irmãos, que era o que eles precisavam naquele momento. E Pedro, de maneira muito interessante, vai preparando ao longo das 2 cartas, na primeira com seus 5 capítulos, na segunda com 3, até chegar no versículo 11 do capítulo 3, da segunda carta, em que ele faz uma pergunta, na versão NVI está como uma pergunta: que tipos de pessoas vocês precisam ser? Quando tudo isso acabar, quando o mundo passar, vocês sabem que isso vai acontecer. O mundo vai acabar, Jesus vai voltar, vai consumar o seu reino, a sua obra, vai tudo chegar ao fim. Quando tudo isso acontecer, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? E Pedro já falou disso tudo antes. Já explicou para eles que tipo de pessoas eles precisam ser. E olhando para esse texto, para o capítulo 4 dessa carta, dessa primeira carta, a gente pode observar um pouquinho que tipo de crentes nós precisamos ser. Primeiro, nós precisamos ser crentes que lutam contra o pecado, mesmo no sofrimento. Se você observar do verso 1 ao verso 6, o apóstolo Pedro vai evocar o exemplo do Senhor Jesus. Jesus é, obviamente, o nosso exemplo máximo, o nosso exemplo maior para toda a nossa caminhada de vida cristã. O que a gente precisa saber de vida cristã, a gente olha para Jesus e imita. Os apóstolos ensinaram tudo derivado disso. E Pedro agora olha para Jesus e observa Jesus no seu sofrimento. Observa Jesus na sua dor, observa Jesus nas suas lutas, observa Jesus nas suas tribulações. E observando Jesus assim, Pedro diz: olhem para Cristo, que mesmo no sofrimento, mesmo na dor, não desobedeceu. Mesmo quando estava tudo indo de mal a pior, mesmo quando tudo parecia dar errado, mesmo quando todas as coisas diziam que não valia a pena mais obedecer ao Senhor, ele continuava a obedecer.
Ele continuava a seguir, ele continuava a fazer a vontade do Pai. Portanto, imitem a Cristo e façam a vontade do Pai, mesmo quando as coisas vão mal, mesmo quando as coisas são difíceis. Fala sério. É muito fácil a gente obedecer quando está tudo bem. É muito fácil eu falar que eu amo Jesus quando não tem problema. É muito fácil eu dizer que eu faço toda a vontade de Deus para a minha vida quando o casamento não está em crise, quando eu estou num bom emprego, quando eu estou estudando a faculdade que eu quero. É muito fácil. O grande desafio para a vida cristã é viver essa vida cristã, é viver como crente, é viver como servo quando tudo está indo mal. É quando eu não consigo passar no vestibular, é quando eu perco o emprego, é quando o relacionamento não está dando certo, é quando eu não consigo me entender com a minha família, é quando está tudo dando errado. E aí eu continuo obedecendo. E aí eu continuo servindo. E aí eu continuo tendo vida com Deus. Esse é o desafio para nós. É isso que o Senhor Jesus espera de nós. Continuem seguindo. Olhem para Cristo. É o grande apelo de Pedro. Olhem para Jesus. Não se esqueçam desse exemplo. Eu sei que a vida está difícil. Eu sei. Eu falei que de um balcão. Falei. Enfim, profetizei isso antes. Olhem para o exemplo. Olhem para a vida de Cristo. Não percam Jesus de vista. Não percam o foco. Não percam o alvo. Não percam a meta da vida cristã. A vida cristã não se resume na dor que vocês estão sentindo. A vida cristã não se resume na separação. A vida cristã não se resume na distância. Continuem andando. Continuem prosseguindo. Continuem vivendo com Cristo. Pedro diz, olha, não vivam como vivem os ímpios. Ele observa isso logo no versículo 3, no versículo 4. Mas especialmente no 3, ele diz, para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque basta que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras e idolatrias repulsivas. Pedro diz, parem com isso. Já deu. Vocês já viveram isso no passado. Essas atitudes, esse estilo de vida, isso não cabe a vocês mais. Acabou. Agora é novo tempo. Só que Pedro faz um alerta. Dá uma olhada no verso 4. Observe com atenção. Eles, os ímpios, acham estranho que não vos juntais a eles na mesma carreira desenfreada de licenciosidade e vos difamam. Quando você está andando com Jesus, o mundo vai olhar para você e te achar um esquisito. Quando você está andando com Jesus, o mundo vai olhar para você e falar, que cara louco. O que esse povo está fazendo? O que esse bando de gente está reunido numa sexta-feira à noite para ouvir um gordo atrapalhado falar? O que essa turma tem na cabeça? Vamos viver a vida. Vamos viver essa carreira desenfreada de licenciosidade. É muito melhor. É muito mais prazeroso. E os ímpios, além de não entenderem, além de estranharem, diz o texto, eles vos difamam. O ímpio pega a nossa visão de mundo e distorce. O ímpio pega o nosso modo de olhar as coisas e o nosso modo de viver e diz que a gente faz coisas que a gente não faz. Por exemplo, recente. Você deve ter visto aquela exposição no Museu de Arte de São Paulo. Aquele homem pelado lá, com um monte de criança passando a mão e aquele absurdo todo. E é lógico, a igreja se posicionou contra. Os cristãos se posicionaram contra. É um absurdo. E aí, o que o mundo vai dizer? Ah lá, crente não gosta de arte. Cristão não está a favor da arte. Porque a gente se posiciona contra algo que vai contra os princípios da fé, contra os princípios da moralidade cristã, contra tudo aquilo que o Senhor já deixou muito claro. Ah lá, crente não gosta de arte. E se a gente pensa, a reforma protestante foi o que lançou luz sobre a arte. A reforma protestante influenciou a arte no seu tempo e até agora. Não apenas artes plásticas, mas em todas as áreas da arte. Exemplo prático da música, Johann Sebastian Bach.
que ao final das suas melhores composições, sempre escrevia SDG, Soli Deo Glória. Mas crente não gosta de arte. É isso que o mundo faz quando vê a gente se posicionar. Eles distorcem o que a gente diz, mudam a nossa palavra, a nossa atitude e falam, tá lá, olha que povo esquisito, olha que povo bobo, olha que povo besta. Mas Pedro diz, continuem firmes. Continuem firmes. Permaneçam firmes no evangelho que vocês receberam. Eles vão prestar contas ao Senhor. Eles vão ter o que merecem. Vocês permaneçam na fé. Vocês receberam o evangelho, portanto, continuem a viver esse evangelho. O texto traz uma afirmação, quando a gente lê, no primeiro momento parece estranha, mas que é mais simples da gente entender do que a gente pensa no verso 6. É por isso que o evangelho foi pregado também aos mortos. Que negócio é esse, gente, pregar evangelho para morto? Já foi no ofício fúnebre que o pastor ficou falando pro defunto? Imagina. Eu estava contando lá na casa do Luciano, da Luciana, de um pastor conhecido meu que morre de medo de defunto. Ele não ia conseguir fazer isso. Porque quando ele prega no ofício, ele faz assim, ó. O defunto está aqui, ele está aqui. Irmãos, nós estamos aqui e por aí vai. Não é isso que Pedro está dizendo, obviamente. Não é pregar pro defunto, não é pregar para quem está morto. Mas Pedro está dizendo o seguinte, olha, às vezes a gente olha a vida e a fé cristã não está fazendo muito sentido, porque está tudo dando errado. A gente olha a vida e a nossa vida não está tão boa quanto a gente queria, mas a vida do ímpio está. O ímpio está prosperando, está tudo dando certo, não tem problema, não tem sofrimento, beleza. E a nossa vida está ruim. E às vezes a gente morre por causa da fé. É perseguida a esse ponto. Pedro está dizendo o seguinte, olha, o evangelho foi pregado aos mortos, no sentido de, foi pregado aos que já morreram na fé. Já foi pregado para eles. Para que eles pudessem viver no dia final. Os ímpios que estão vivos e felizes na sua impiedade vão receber uma pregação dessa, vão continuar ímpios e quando morrerem vão morrer de verdade. Quando morrerem vão morrer eternamente e aí não tem mais jeito. Aí não tem mais recurso. Por isso o evangelho foi pregado aos mortos, aos que já morreram. O grande ponto aqui é, permaneçam firmes no Senhor. Sejam crentes que de fato, de verdade, amam ao Senhor, se consagram ao Senhor e combatem o pecado. Por quê? Porque Cristo obedeceu apesar do sofrimento. Porque Cristo sofreu para que nós pudéssemos lutar contra o pecado. Porque Deus vai julgar todas as pessoas. Portanto, permaneçam na luta contra o pecado. Mas Pedro ensina mais. Pedro ensina que nós precisamos ser crentes que vivenciam a fé cristã não apenas de maneira teórica, mas de maneira prática. Não adianta nada eu vir aqui e por 3 dias falar sobre vida cristã, pregar sobre vida cristã, ensinar alguma coisa sobre vida cristã, se quando a gente sair daqui, a gente vive a mesma vida cristã medíocre. Porque, infelizmente, eu não estou falando do contexto da primeira, mas isso é muito geral, o cristianismo está nivelado por baixo. Vida cristã está banal. É fácil, é pop ser crente. É moda. É bonitinho você dizer que é evangélico. Pedro chama a nossa atenção e nos desafia. Vivam a fé cristã de maneira prática, de maneira viva, de maneira intensa, de maneira constante. E ele nos instrui como nós podemos fazer isso. Primeiro, tenham grande expectativa pelo retorno de Jesus. Dá uma olhada no verso 7. Mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, tem de bom senso e estai alertas em oração. Às vezes o mundo está bom demais e a gente não quer que Jesus volte. A vida aqui está tão boa, está tão confortável, consegui tudo que eu queria, todos os meus sonhos estão sendo realizados, tudo que eu esperava do meu emprego deu certo, do meu casamento deu certo, minha família vai bem. Jesus podia voltar não, né? Tá bom. Ou pior, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tantos planos, tantos projetos,
Eu quero que Jesus volte, mas deixa eu viver minha vida primeiro. Deixa eu experimentar algumas coisas desse mundo primeiro. Pedro diz, gente, a preocupação de vocês tem que ser com o céu acima de tudo. Enquanto vocês estão na terra, vivam a vida cristã na terra. Vivam de maneira prática, vivam com zelo, vivam com dedicação, mas esperem pelo céu. Criem, renovem, aumentem, cresçam a esperança e a expectativa pelo céu. Porque lá que é o lugar de vocês. Vocês não são desse mundo. Vocês estão aqui de passagem. Vocês são peregrinos nessa terra, forasteiros nesse mundo. O lar de vocês é o céu. E quando Jesus voltar, Ele vai consumar a obra e levar vocês para lá. Portanto, tenham grande expectativa por esse dia. Aguardem o céu. E é interessante que Pedro diz, esperem, lógico, orem pela vinda de Jesus, mas não apenas esperem, vigiem. Tenham uma atitude de postura alerta. O que Pedro traz a ideia aqui é, enquanto vocês esperam, vocês marcham. Enquanto vocês esperam, vocês caminham. Enquanto vocês esperam, vocês guerreiam. Enquanto vocês esperam, vocês vivem. Enquanto vocês esperam, vocês trabalham. A esperança cristã não é uma expectativa passiva. Não é ficar sentado num banco de igreja, cruzando os braços, esperando Jesus aparecer na porta e falar, ei, vim buscar vocês, bora. Não, enquanto Jesus não vem, eu dou o meu sangue. Enquanto Jesus não vem, eu trabalho demais. Enquanto Jesus não vem, eu me esforço pelo Evangelho. Não para ser salvo, porque eu já fui. Mas justamente por ser salvo eu me esforço. Na salvação a gente não faz esforço nenhum. É obra totalmente de Deus. Mas a partir dela, meu irmão, é vida de esforço sim. A partir do momento da conversão, é vida de dedicação, é vida intensa sim, e não pode ser diferente. É essa caminhada que o Senhor espera de nós, é essa caminhada que Pedro nos alerta. Pedro diz ainda que essa vida cristã prática se manifesta na fraternidade, no cuidado com os irmãos na fé, no cuidado com a família da fé. Ele trata do amor, ele trata da hospitalidade nesse texto. O amor cobre multidão de pecados, Pedro diz. E é um alerta muito bom para a gente que é crente. Convenhamos, crente é um negócio difícil. Muitas e muitas vezes. Mexer com crente é complicado. Fica nervoso por qualquer coisa. Se irrita por qualquer coisa. Nada tá bom para ele. Nunca dá certo. Nunca pode ser. Não, não pode ser assim. Não, não concordo com isso. Não, não deixa. Às vezes cansa. Aí esse texto de Pedro vem para reorientar a nossa alma e falar, o amor cobre multidão de pecados. Cobre até aquele irmãozinho chato. Cobre até aquele irmãozinho que está sendo pelinha na sua vida. Cobre até as dificuldades que você tem com qualquer pessoa no seu relacionamento cristão. Por isso Pedro chama essa atenção. Ele sabe o que é ser crente. Ele sabe o que é conviver com crente. Portanto, ele diz, lembre do amor. Lembrem daquilo que Jesus ensinou. Lembrem do resumo da lei, do resumo dos mandamentos, do princípio básico do Evangelho. Se amem. Porque o amor vai cobrir essa multidão de pecados. Pedro fala ainda de serviço. Porque, obviamente, a vida cristã não é uma vida vivida apenas para mim, mas é vivida para o próximo. Pedro trabalha a questão de dons espirituais aqui, especialmente nos versículos 11, quando ele diz, se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede. Dons espirituais, muitas vezes, é um assunto pouco tratado ou mal tratado na vida da igreja de maneira geral. E às vezes parece que a gente tem medo de falar de dons espirituais. Como presbiterianos, às vezes a gente está meio escondido nesse negócio. Não, Deus age. Mas, beleza. Que bom. Que legal que Deus age. E só. Eu quero só pontuar 5 princípios aqui sobre dons espirituais para você. Só para a gente relembrar e reorientar a nossa vida de acordo com isso. Paulo ensina sobre dons espirituais, especialmente em 1 Coríntios e em Efésios. Ele ensina também em Romanos. Mas os princípios que ele estabelece em Efésios, para mim, são centrais para todo o entendimento.
Se você quiser abrir a sua Bíblia, vai para lá rapidinho, para Efésios capítulo 4. Só para a gente considerar essa questão dos dons e depois voltar para o texto da 1 de Pedro. Em 5 minutos eu resolvo essa questão dos dons aqui, só para a gente pontuar, para depois a gente volta para a 1 de Pedro. Capítulo 4 de Efésios, do verso 7 em diante. Mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa que ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu, muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Primeiro, os dons espirituais são manifestação da graça de Deus. Ninguém merece ter dom espiritual, ninguém compra dom espiritual, ninguém conquista dom espiritual. O Espírito Santo distribui livre e soberanamente à igreja, da forma que ele quer, para os propósitos que ele quer. É graça. A gente não merece, mas Deus nos dá. É misericórdia. A gente merecia não ter nenhum dom, mas ele dá ainda assim. Segundo princípio, todo cristão tem dons espirituais. Todo. Você pode ter convertido agora, você tem dom espiritual. Geralmente, os estudiosos não concordam em consenso, mas geralmente, uma pessoa tem entre 2 e 4 dons espirituais, daqueles listados na Bíblia. Essa é a média geral. Há exceções de que uma pessoa pode ter 5 ou 6, mas são exceções. Pessoas a quem Deus chama para alguns ministérios específicos. Pastores de pastores, por exemplo, gente que tem muita influência sobre muitas igrejas, sobre muitas pessoas. Deus concede alguma coisa a mais, soberanamente. O ponto é, todo crente, desde aquele que tem 70 anos de igreja, aquele que converteu 5 minutos atrás, todo crente tem dom espiritual. Porque todo crente faz parte do corpo de Cristo. Terceiro princípio, existe unidade na diversidade dos dons. Os dons são diferentes, mas o Espírito é um só. O Espírito que concede, o Espírito que nos abençoa, o Espírito que nos conduz a usar e a viver esses dons. É um e o mesmo Espírito. Portanto, nos dons diferentes a igreja caminha junta. Seria impossível o caminhar de uma igreja que só tivesse um dom espiritual. Imagina, todo mundo da igreja tem dom de mestre. Todo mundo. Quem que vai ser evangelista nesse negócio? Quem que vai exercer misericórdia? Quem que vai exercer hospitalidade? Quem que vai exercer liderança? Quem que vai governar? Quem que vai presidir? Quem que vai pastorear? Por isso, nessa manifestação diversa dos dons, cada um com os seus, a igreja caminha junta para o bem maior, a edificação do corpo. Além disso, quarto princípio é, os dons são para edificação mútua. O meu dom não é para mim, em primeiro lugar, é para a igreja. O dom que Deus me deu, o dom que Deus me concedeu, não é para que eu seja abençoado, não é para que eu cresça, mas é para que o meu irmão seja abençoado, para que o meu irmão cresça, para que ele amadureça. E o dom que ele recebeu serve para mim, me abençoa, me edifica. E o quinto e último princípio é que os dons têm prazo de validade. E sabe quando é? Os dons vão existir até Jesus voltar. Esse é o prazo de validade dos dons. Até Jesus voltar, os dons vão operar na vida da igreja. Até Jesus voltar, a igreja vai vivenciar a experiência dos dons, sim. Até Jesus voltar, a igreja vai poder desfrutar do agir do Espírito por meio dos crentes, sim. Quando Jesus voltar, não vai ser preciso mais. E é por isso que eles vão acabar. Mas até que ele venha, a igreja tem muito trabalho a fazer. E Pedro chama essa atenção. Aí a gente volta lá para Pedro. Chama a nossa atenção nesse sentido. Sirvam. É para isso que os dons servem. É para isso que os dons são úteis. Para que vocês sirvam uns aos outros. É isso que é vida cristã na prática. É a isso que Pedro nos convoca.
Não vivam apenas de teoria, coloquem a mão na massa. Entendam que vocês são salvos para o trabalho e não salvos para a letargia. Não são salvos para ficar parados, são salvos para agir. E terceiro e último lugar, nós precisamos ser crentes que sabem lidar com o sofrimento. Se você observa, do verso 12 ao verso 19, lá de 1 Pedro 4. O apóstolo trata com muita clareza a questão da realidade do sofrimento. E o que Pedro instrui aqui vale ainda para nós hoje, mesmo que não soframos uma perseguição tão intensa quanto esses irmãos sofriam. Mas o princípio permanece inalterável. Pedro ensina 3 coisas sobre o sofrimento na vida do crente. Primeiro, sofrimento não pode ser encarado como uma surpresa. Você é crente? Então você vai sofrer. Você talvez já tenha visto uma igreja conhecida por aí, tinha o hábito de colocar uma placa gigante logo na entrada dos seus templos, escrito: pare de sofrer. Uma igreja genuinamente cristã podia mudar a placa e dizer: venha sofrer. Comece uma caminhada de sofrimento. Comece uma caminhada de luta. Comece uma caminhada de tribulação. Comece uma caminhada de dor. Mas que no final é de glória. Que no final é de coroação. Que no final é de bênção sem medida. Mas até chegar lá é sofrimento. Por isso que não pode ser visto como uma surpresa. Ah, meu Deus, eu estou fazendo tudo que o Senhor mandou. Eu estou fazendo tudo certo. Eu leio a Bíblia direitinho. Eu vou em todos os cultos. Eu me dedico na igreja. Eu trabalho em todos os ministérios que eu consigo. Mas a minha vida está difícil. Parece que Deus olha para a gente e fala: está esperando o quê? A vida cristã é uma vida que deve se esperar o sofrimento. Ele vai aparecer. É óbvio, a gente vai ter tempos de paz também. Não é só de sofrimento. Não é só de tribulação. Mas quando ele vier, quando a dor aparecer, não se surpreenda. Não pragueje contra Deus, não blasfeme contra o Senhor. Ele já te preparou para isso. O segundo princípio estabelecido por Pedro sobre o sofrimento é que o sofrimento precisa despertar em nós a alegria. É lógico, ninguém fica feliz de sentir dor. Ninguém fica satisfeito plenamente porque está chorando. O ponto de Pedro é: nós precisamos nos alegrar por aquilo que o sofrimento vai gerar na nossa vida. E aqui a gente faz uma conexão com o que Tiago vai dizer na sua carta no capítulo 1, do verso 2 em diante. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, pois a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. É por isso que eu me alegro no sofrimento, porque o sofrimento me faz perseverar, porque o sofrimento me amadurece como crente, porque o sofrimento me aperfeiçoa na caminhada de fé. As melhores espadas de Deus são forjadas no fogo mais intenso da provação. A gente passa pela dor, a gente passa pelo deserto, a gente passa pelo vale. Tudo isso para Deus provar o seu amor, para Deus provar que Ele nos molda e para Deus provar que Ele cuida de nós. O ensino final de Pedro acerca do sofrimento na nossa caminhada é que as causas do nosso sofrimento precisam ser continuamente examinadas. Pedro diz: olha, se você sofre porque é crente, você deve se alegrar. Mas você tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes o sofrimento que você está vivendo não é porque você é crente, mas é porque você é mau caráter. Às vezes o sofrimento que você está experimentando não é por causa da sua fé, mas porque você andou fazendo besteira. Pedro disse: você sofre como um ladrão, como um homicida, como alguém que se intromete em negócios alheios, você não deve ficar feliz com o sofrimento, não. Porque aí o sofrimento é só a recompensa, é só a justa retribuição pela besteira que você fez. Portanto, quando você passar pelo sofrimento, dá uma olhada na sua vida. Analisa tudo que você está vivenciando. Analisa sua experiência de fé. Estou andando com Deus, a vida está em paz. Estou arrependido do que eu tenho pecado, do que eu tenho errado. Beleza. Estou andando com Deus, mandei fazendo umas besteiras aí. E não estou muito arrependido daquilo lá, não. Talvez
o sofrimento não seja por estar andando com Deus, mas por ter feito essas coisas que o Senhor desagrada. Qual a conclusão disso tudo? É desafiador ser um crente de acordo com o que o Senhor espera de nós. Não é fácil. E é exatamente por isso que a gente precisa de Jesus. É exatamente por isso que a gente precisa se render ao Salvador. Porque nessa vida, por mais que a gente lute para ser o melhor tipo de crente, a gente ainda vai falhar. Mas Jesus não falhou. E Ele foi o melhor por nós. Ele triunfou por nós. Ele foi justo por nós. E a justiça dele cobre a nossa injustiça. A santidade dele cobre o nosso pecado. E assim nós somos chamados filhos de Deus. Assim nós somos abraçados pelo Senhor. Assim nós somos acolhidos no reino de Deus. Que o Senhor nos ajude a viver uma vida cristã prática. Que o Senhor nos ajude a passar pelo sofrimento glorificando ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a combater o pecado, mesmo no meio da dor. Que o Senhor nos ajude a ser crentes exemplares. A ser aquele tipo de pessoa que as pessoas vão imitar. Porque nós imitamos ao Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos aqui, que cremos, ó Deus, o Senhor está nesse lugar. Bendizemos ao Senhor pela tua palavra bendita e clamamos, ó Deus, que essa palavra crie raízes profundas no nosso coração e gere frutos em nossa caminhada de fé. Abençoa-nos, ó Deus, guarda-nos, guia-nos, livra-nos do mal. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Jesus abençoe sua vida.